E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado Sistema Paz, questão 118, questão que envolve estequiometria e solução. Queridos, apareceu uma questãozinha, a equação montada, balanceada, apareceu lá, mol por litro. Opa, já envolveu um pouquinho aí do estudo das concentrações, tudo bem? Então vamos para essa questão, competência 7, habilidade 25. A questão está dizendo o seguinte: as titulações iodométricas. Professor, se for entre ácido e base uma titulação, vamos lembrar, o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Então, para evitar ter que montar a equação e balancear, você chama aqui, ó, x, que é o número de H+, e y, o número de OH-. De boa? Vou apagar aqui, ó. Mas, professor, essa questão de titulação não envolve ácido e base. Então, o que o Enem costuma fazer? Dá a equação montada e balanceada, então vá na proporção do número de mols. Então observe aqui, ó, que a proporção é 1 iodo para 2 tiosulfato, tudo bem? Então lendo o texto, as titulações iodométricas que desempenham um papel importante na análise química quantitativa são baseadas nas propriedades redutoras do iodeto, que dá origem à formação de iodo, que é o I2. O iodeto é adicionado em excesso à solução a ser titulada, e o iodo resultante é titulado com a solução de tiosulfato de sódio. Então, daí é que vem esse íon chamado de tiosulfato, que é o S2O3 2-. Então, observa a reação. O I2 mais a solução de tiosulfato formando o iodeto e o S4O6 2-. Tudo bem? Então, vamos ao que interessa. Utilizando 50 ml de uma solução aquosa de tiosulfato de sódio 0,2 mol por litro. A quantidade de iodo titulada é... Professor, quantidade? Que quantidade é essa? Você vem para as opções, ó. Todas as opções mol. Então aqui é o número de mols. Beleza? Então apagando aqui, ó. Então o que nós vamos procurar aqui? Qual é a nossa pergunta? Qual o número de mols do iodo? Então, se eu encontrar o número de mols do tiosulfato, eu sei o do iodo. Observa a proporção. Veja que na equação a proporção é de 1 para 2. Então, 1 mol do iodo vai reagir completamente com 2 mols do tiosulfato. Qual foi a pergunta? E que é o número de mols do iodo. Então, para encontrar o número de mols do iodo, eu preciso do número de mols do tiosulfato. Como é que eu vou calcular esse número de mols, professor? Venha comigo. Vamos lá. Para calcular o número de mols é bem simples. Nós podemos usar aqui 2 métodos. Primeiro método, deixar aqui no cantinho para vocês. O número de mols é a concentração vezes o volume. Se você lembrar mol por litro, é o número de mols sobre o volume. Se você faz meios extremos, então o número de mols é a concentração vezes o volume. Só que o volume aqui tem 100 litros. Então, você pode fazer isso. Mas vou responder de outra maneira. Vamos fazer por regra de 3. Veja, ó a concentração, 0,2 mol por litro. Então, ó, observe, eu tenho 0,2 mol por litro. Ó a regrazinha de 3, ó, por litro. O que é 1 litro? 1000 ml. Tudo bem? 0,2 mol por litro. Então, 0,2 mol por 1000 ml. Qual foi o volume usado? Ora, se eu tenho um volume, eu acho o número de mols. Então, toda vez que vem essa unidade, e coloca assim, mol vezes litro menos 1, que é a mesma coisa de mol por litro. 1 litro é 1000 ml. Então, 0,2 mol por litro, que é 1000 ml. Se eu tenho um volume, eu acho o número de mols. Tudo bem? Então, é uma maneira rápida de você encontrar o número de mols. Aí você vai fazer meios extremos, ó. 0,2 vezes 50 é igual a 10. 10 dividido por 1000, você vai encontrar o valor de 0,01 mol. Pronto. 0,01 mol do tiosulfato. Se eu tenho o número de mols do tiosulfato, eu encontro do iodo. Então, ó, 1 mol está para 2, então 1 mol de iodo está para 2 mols do tiosulfato. Se eu tenho o número de mols do tiosulfato, que é 0,01 mol, então qual é o número de mols do iodo? N. Então vai ser igual a 0,01 dividido por 2. Então vai dar 0,005 mol do iodo que vai reagir com o tiosulfato. Tudo bem? Então, 0,005 mol, nós temos aí a letra D de dado. Então, muito cuidado com questões que vêm a equação montada e balanceada.
normalmente dá o volume e a concentração de uma solução. Você encontra já o número de mols. Pode fazer pela fórmula, concentração vezes volume em litros, ou por regra de 3. Encontrou o número de mols de um, encontra o do outro. Professor, e se você pedir a massa? Qual o número de mols? Massa sobre massa molar, você acha a massa. Tudo bem? Valeu, gente!